quero falar sobre a autoestima. A autoestima é uma condição psicológica fundamental para o equilíbrio saudável do ser humano. A autoestima nada mais é do que o resultado da percepção do quanto se foi amado. Só que essa percepção do valor do quanto se foi amado vem da infância. E a criança, como é muito limitada racionalmente, só consegue pensar uma alternativa de cada vez e não sabe lidar adequadamente com as situações negativas da vida, obviamente porque ainda é uma criança, ela chega a conclusões negativas e inadequadas em relação a si mesma. Ela desenvolve 3 teorias básicas no relacionamento com os pais e na forma com que ela percebe o amor dos pais por ela. Em primeiro lugar, a primeira teoria que ela desenvolve é que os pais são perfeitos. Isso não é uma verdade, porque os pais não são perfeitos, os pais são seres humanos. Antes de serem pais dela, elas são filhos de alguém, que é filho de alguém, e você vai ver nessa genealogia. Então elas são seres humanos imperfeitos, apesar da criança entendê-la como perfeitos, porque ela é pequena e os vê numa perspectiva de grandes adultos e capazes de tudo na visão limitada dela. A segunda teoria é que os pais, por serem perfeitos, podem agir tanto de uma forma positiva como negativa. Como está na mão deles, como eles têm o poder de escolher de que forma que eles vão agir. Quando eles agem negativamente, a criança interpreta também inadequadamente que essa atitude negativa é maldade. Não, os pais também são seres humanos e têm as dificuldades psicológicas deles. E, infelizmente, mesmo que inconscientemente, acabam transferindo essa negatividade, essa visão negativa para uma criança ou outra, um dos filhos, como se ela fosse a portadora de uma coisa negativa que é transferida para ela. E a terceira conclusão que a criança chega na teoria psicológica dela, e aí tem um efeito muito grande sobre a autoestima, é a dedução final que ela faz. Se meu pai ou minha mãe, ou os dois, ou qualquer um deles, não gostam de mim, logo o problema é meu. Porque ela deduz o seguinte: se eles são perfeitos e não gostam de mim, logicamente eu que devo ser errado, eu que não sei fazer as coisas direito. O que não é verdade, mas disso resulta a percepção da autoestima dela, porque a criança necessita dos pais. E aí ela cresce muitas vezes com uma percepção inadequada, achando que não tem valor. Uma coisa importante que se diga é que todos os seres humanos têm valor, não tem nenhuma exceção. Não existe ser humano de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta categoria. Só existe uma categoria de ser humano. Mas por que pessoas ficam melhores ou piores? Aí é que entra uma condição interessante e fundamental. O desenvolvimento psicológico do ser humano não é o mesmo. Uma criança que foi mais bem amada, querida, desejada, aceita, valorizada, ela vai crescer com a percepção do valor que ela tem dela ser amada. É claro que ela merece o amor, e isso é o que ela deveria conseguir mesmo. Mas, por outro lado, algumas pessoas crescem como se não ganhando a parcela adequada do amor, que ficou com uma perspectiva muito ruim, ela é o bode expiatório, ela fica com a negatividade maior. E a criança não tem uma compreensão para entender, como eu disse anteriormente, que isso é uma dificuldade dos pais e não da atitude dela mesma. Mas outra coisa interessante em relação à autoestima, a autoestima está ligada à compreensão do valor que você tem. Porque quem sabe o valor que tem não precisa competir com o outro, muito menos diminuir o outro. É claro que todos os seres humanos têm valor, mas as pessoas não são iguais. Eu digo que não existe nenhum ser humano nesse mundo que não tenha pelo menos uma qualidade e um defeito. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior. As pessoas têm personalidades diferentes, habilidades diferentes, capacidades diferentes. A questão não é competir. Eu falo quem compete, quem quer se sentir melhor do que o outro, e para se sentir bem tem que diminuir psicologicamente o outro, não tem uma autoestima saudável. Isso não é uma autoestima saudável. E uma coisa importante é o seguinte: o conceito de autoestima, popularmente falando, ele é muito inadequado, ele é muito superficial.
As pessoas confundem a verdadeira autoestima saudável e equilibrada com uma atitude de compensação psicológica. Como assim? Uma pessoa que tem uma autoestima realmente baixa, muitas vezes vai ter um sentimento de inferioridade. E ela pode se colocar nessa posição como se ela fosse inferior. Ela não é inferior, mas a percepção que ela tem é de que ela é inferior. E ela pode viver a vida toda nessa posição como se ela realmente tivesse nascido assim, crescido assim, fosse assim, e não tivesse saído e tivesse que viver nessa perspectiva negativa. Outras pessoas têm, apesar do sentimento de inferioridade, têm uma atitude reativa. Elas transformam o sentimento de inferioridade num sentimento de superioridade. Aí elas começam a achar que, ao contrário de ser piores do que todo mundo, são melhores do que outras pessoas. E começam a querer se colocar sobre outros. Obviamente elas não sabem o valor que têm, porque se soubessem não precisariam competir. Mas vão a vida inteira sobre isso. E é interessante que muitas vezes o ser humano usa a racionalidade para criar um tipo, você pode imaginar que você é o que você quiser com um pensamento positivo. Só que o ser humano é muito mais complexo do que isso. O ser humano tem duas lógicas na natureza humana. E é isso que torna o ser humano complexo. Se nós tivéssemos só a lógica racional, eu falei uma coisa, você entendeu, nós combinamos, você tem condição de fazer o que foi combinado, eu também, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Agora me explica um negócio. Por que muitas vezes a gente faz o que não deve e não faz o que deve? O fator complicador é que a outra lógica da natureza humana é o emocional. E no conflito psicológico, entre o racional e o emocional, pelo fato do emocional ser mais primitivo, é a primeira coisa que desenvolve no ser humano, a criança funciona no emocional, o racional vai desenvolver entre os 0 e os 15 anos, passando por 4 estágios, e vai passar do concreto para o abstrato. Só quando se atingir a adolescência que o ser humano tem a capacidade de pensar como o adulto, de pensar várias alternativas de uma vez. Por isso que muitas vezes o adolescente começa a questionar os pais. Mas a verdade é que ele não tem experiência de vida, e ele começa a questionar, mas ele ainda não tem experiência de vida, mas a capacidade de compreender ele tem. Só que é o seguinte, como o emocional é mais primitivo do que o racional, se eu penso uma coisa e sinto outra, o emocional é mais forte. E muitas vezes, quando as emoções são negativas, são predominantemente negativas, eu sei que eu sou capaz, eu acredito nisso, eu tenho um pensamento positivo, mas quando eu vou executar aquilo, a pessoa vai executar aquilo, ela não consegue sustentar emocionalmente aquela posição que ela racionalmente sabe que é. Então, muitas vezes, as pessoas criam uma representação. É como se fosse uma representação teatral. É uma personagem. E muitas vezes vivem como se elas fossem daquela forma. Isso não é autoestima saudável. Isso é uma imaginação que você cria pensando que... E é assim. Isso acontece também com a felicidade. Muitas vezes as pessoas se dizem felizes, não porque elas sejam verdadeiramente felizes, mas porque elas criam situações e querem se sentir felizes. A autoestima não é simplesmente a minha vontade, o meu desejo, a minha imaginação. É a compreensão profunda do valor que eu tenho. E isso sim, se você tem uma compreensão profunda do valor que você tem, você não precisa diminuir o outro. Então, a autoestima é o resultado da percepção do quanto eu fui amado. E do valor que eu tenho, apesar das minhas limitações, porque ninguém é perfeito, eu tenho as minhas qualidades, todo mundo tem as suas qualidades, mas ninguém é perfeito. E eu posso ser bom numa coisa e não ser tão bom na outra, e a outra pessoa ser melhor do que eu. Eu chamo isso de superioridade circunstancial. Humanamente falando, ninguém é superior a ninguém. Apesar de que algumas pessoas têm uma autoestima melhor, foram mais bem amadas, e outras têm uma autoestima menor por não ter sido bem amada. Mas em termos de valor humano, o valor é o mesmo. A percepção do valor é que vai variar de uma pessoa para outra. Nesse sentido, todo mundo tem valor, mas nem todo mundo sabe o valor que tem. E isso faz com que as pessoas caminhem querendo diminuir os outros. Portanto,
Entenda isso. E isso te serve como um critério de diagnóstico. Se você necessita de humilhar os outros, diminuir os outros para se sentir bem, você também não tem uma autoestima positiva, apesar de que a sua autoestima pode ser um pouco melhor do que a pessoa a quem você diminui para fazer isso. E a minha sugestão é o seguinte: eu sou um psicólogo clínico, acredito no potencial do ser humano, sei que o ser humano pode mudar, sei que o ser humano pode desenvolver, tenho 31 anos de experiência e de estudo na área de psicologia, já vi muitas pessoas mudar. A minha sugestão é que você, se você percebeu que tem uma autoestima mais baixa, ao contrário de ficar diminuindo os outros ou criando uma personagem como se você fosse um ator de novela ou de Hollywood representando uma coisa e não uma pessoa que faz aquilo do fundo do coração, que você busque uma ajuda psicológica e para que você trabalhe a sua história de vida desde a infância e aí é o adulto voltando na infância para reeditar a história de vida, reorganizar o valor que tem, reorganizar a verdadeira autoestima, crescer, ficar bem e poder ter uma qualidade de vida. Quanto mais novo você for, mais e fizer um trabalho realmente profundo, buscando desenvolver e resolver essas questões, você vai ter uma qualidade de vida muito mais longa e vai viver realmente bem sem ter que ficar tentando provar as coisas para os outros e tem que diminuir os outros para sentir bem. Quem sabe o valor que tem, não tem que competir com ninguém. Portanto, essa é a minha sugestão e eu espero que o vídeo te ajude para você ver que a qualidade de vida pode ser muito boa e tem vida pela frente. E se você tem 50, 60, 70 anos, você ainda pode melhorar essa qualidade de vida para que você tenha uma vida mais tranquila e chegue no desenvolvimento psicológico que você merece como ser humano que é.